O nosso destaque internacional, né? Vamos falar da Venezuela. A ONU condenou a violência e as mortes durante a eleição e de uma Assembleia Constituinte na Venezuela, né? Num comunicado divulgado agora há pouco, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu que se abram investigações independentes para determinar a circunstância de pelo menos 10 mortes. Agora há pouco, os Estados Unidos também impôs sanções financeiras ao presidente Nicolás Maduro. Também hoje... também nesta quarta-feira, né, nesta segunda-feira, melhor dizendo, o chavismo comemorou a eleição e saudou os eleitores que foram às urnas. Mas quem traz mais detalhes sobre o que aconteceu lá na Venezuela é o Vitor La Regina. Fala, Vitor. Olá, Patrick, boa tarde a você e a todos do 3 em 1. As incertezas rondam a Venezuela após um final de semana violento. Pelo menos 10 pessoas morreram em um domingo que serviu para a votação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Agora, nesta segunda, governo e oposição travaram uma batalha de números. A oposição diz que 12,4% do eleitorado venezuelano foi às urnas neste domingo. Já o governo afirma que 8.089.320 pessoas votaram neste domingo, 41,53% de todo o eleitorado. Essa quantia, divulgada pelo CNE, um órgão ligado aos chavistas, foi muito comemorada pelo presidente Nicolás Maduro, que disse que essa foi a maior votação em 18 anos de Revolução Bolivariana. Bom, o que acontece agora? Na próxima quarta-feira, dia 2, acontece a primeira sessão da Assembleia Nacional Constituinte, que servirá para redigir uma nova Constituição, uma nova Carta Magna. Agora, o presidente Nicolás Maduro, nesta segunda, já tirou a imunidade parlamentar de deputados da oposição. A situação continua muito tensa e a oposição promete novos protestos. Voltamos ao estúdio com a pergunta: qual que é o futuro próximo da Venezuela nessa próxima semana? Começo com você, Carlos Andreasa. Qual o futuro aí da Venezuela? O futuro é muito difícil, né? A jogada do Maduro muito arriscada. Não dá para dizer que ele escancarou a ditadura de vez, porque ditadura já era uma ditadura. Mas agora ele afronta uma das joias da coroa do chavismo, que era a Constituição de 99, se eu não me engano. O que isso significa? O resultado da Assembleia que ele convocou e agora constituída, tem 72 horas para ser constituída, isso significa um poder mesmo acima do presidente, sem data para ser dissolvida, para votar uma nova Constituição. Vários cenários aparecem aí, né? Um deles é que essa Assembleia se volte contra ele, porque ele está constituindo um poder que está acima do poder do ditador que ele é. Então, está se especulando agora que a esposa dele, que será constituinte, possa assumir a direção da Assembleia, ou mesmo seu vice-presidente. De qualquer maneira, há um elemento imponderável aí, uma aposta dobrada, que põe a sua condição, a sua ditadura em risco. Outra coisa é que nenhuma informação veiculada sobre essa votação de ontem é confiável. Os números oficiais são falsos. Eles estão comemorando a presença de cerca de 41%, mas isso é inconsistente. Há relatos informais de que esse número foi muito inferior, de que não mais do que 3 milhões de pessoas compareceram. Então também tem uma crise de representatividade evidente, uma oposição que chegou unida até aqui, mas que também tem diferenças fundamentais entre si. Então uma situação é muito difícil e ela ocorre havendo, evidentemente, uma guerra civil na Venezuela. Madu, você... O pior dessa história toda é o povo da Venezuela, né? Eu estava vendo alguns dados impressionantes, por exemplo, em média, cada venezuelano nesses anos de crise e desabastecimento perdeu 9 quilos. 9 quilos. As pessoas não têm o que comer, não têm dinheiro para comprar o que comer. 1 em cada 4 venezuelanos está desempregado. Quer dizer, a inflação esse ano deve chegar a 720%. Então, aqueles, né, que ainda apoiam o bolivarianismo, né, o lulismo, o petismo, reflitam sobre esses números, reflitam sobre essa informação. É isso que vocês querem para o Brasil, para os brasileiros? Porque essa política, né, além de sumamente antidemocrática, né, autoritária, ela é absolutamente
criadora de pobreza, de miséria, né? A demagogia chavista levou a Venezuela à miséria. Vera. Miséria e assassinatos, né? Assassinatos em série. Tem 3 coisas chocantes aí. Uma delas são as cenas vistas na votação em Caracas de um governo que forja uma votação para eleger uma constituinte fake, para fazer uma constituição fake, para legitimar uma ditadura sanguinária. Que é disso que se trata. Outra coisa são os dados, alguns dos quais esses que o Madureira se referiu, que estão numa reportagem exemplar, lapidar do Financial Times, reproduzida pelo Valor Econômico, que mostra em gráficos a miséria do bolivarianismo, ao que o regime chavista de Maduro reduziu a Venezuela. Um país miserável, em que as pessoas passam fome, são desnutridas, que a economia definha a olhos vistos, mesmo estando com uma das principais reservas de petróleo do mundo. Foi isso a herança do chavismo. E a terceira coisa gritante, e que aí diz respeito ao Brasil, é a nota entre cínica e, eu diria, amalucada do PT sobre essa constituinte, dizendo que se trata de respeitar a vontade do povo, o escrutínio popular. A senadora Gleice Hoffmann vai caminhando a passos largos para se transformar numa pessoa que defende o pior das ideias da esquerda sanguinária. Ela não era assim, ela está passando por uma mutação muito rápida. Não estou dizendo que ela era um gênio, que ela era nada, mas ela tentava passar uma aura de alguém minimamente moderada, mas não é mais.